Web Rádio Sintonia do Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, nós entramos agora no ar com o programa Coisas do Cotidiano, na nossa edição de fevereiro, hoje é dia 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira de cinzas. Como é de praxe, nós utilizamos o segundo programa para responder às dúvidas, às perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que nos enviam. E durante o programa você pode participar mandando a sua dúvida ou pergunta para os nossos telefones. Nosso WhatsApp 64-99603-1234 e o telefone aqui dos estúdios no 64-3014-4009. O nosso querido Claudinho está louco para atender a sua pergunta. Hoje nós temos a não participação do nosso amigo Cantimiro, que acabou de mandar um áudio aqui pelo WhatsApp, dizendo que está na estrada de Goiânia para cá, trazendo um monte de chuva para nós. Então, ficaremos eu e o Rodrigo e tentaremos responder da melhor maneira as dúvidas. Foram muitas perguntas. Não creio que teremos tempo hábil hoje, mas as que não tiver, nós faremos a resposta posteriormente. Claudinho, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos então, sem muitas conversas, sem muitas delongas, iniciar o nosso programa, porque senão não dá tempo. Vou convidar o Rodrigo para fazer a nossa oração inicial. Mestre amado, seu amor e sua paz esteja conosco, meu irmão. Levando o nosso pensamento até o nosso Pai Celestial, agradecendo a Ele pela vida, pela oportunidade do reencarne e pela oportunidade de estarmos trabalhando na seara do Mestre Jesus. Pedimos nesse instante a espiritualidade responsável por esse centro, os mentores espirituais dessa casa, que nos assistem, que estejam conosco, nos ajudando a tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Mas queremos também pedir em benefício daqueles que estão nesse instante sintonizados, ouvindo a rádio, para que a espiritualidade maior possa estar visitando a cada um deles, levando para os seus lares o conforto, a paz. Que a nossa querida Mãe Santíssima esteja conosco e que o nosso Pai Celestial derrame as suas bênçãos sobre todos nós encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vamos dar início então. Nós elencamos aqui cerca de 20 perguntas, mas vamos tentar responder o máximo possível. Então, Rodrigo, eu queria que você iniciasse para nós, por favor. Então vamos lá. A primeira pergunta, inclusive até o ouvinte não quis se identificar. Ele fez a pergunta da seguinte forma: sou espírita, então não posso brincar o carnaval? E junto aqui, Carvalho, tem uma outra que está mais ou menos no mesmo sentido, do Lucas Borges, de Goiânia. Quando assisto aos programas religiosos como este, a impressão que eu tenho é que o carnaval é a porta do inferno. Vejo muita gente brincando carnaval, se divertindo, sem necessariamente usar álcool, drogas ou qualquer outra atitude menos indicada. E mesmo os que às vezes exageram, vão e voltam para casa com tranquilidade e paz. Afinal, as pessoas não têm o direito de se divertirem no carnaval? Bom, nós temos então duas participações do Lucas de Goiânia.
e de alguém que é espírita, que preferiu não se identificar. Mas o Lucas pergunta se não se tem direito de brincar o carnaval. Vejamos uma coisa. Nós temos o direito constitucional de ir e vir. Nós temos o direito moral às nossas escolhas, o chamado livre-arbítrio. A doutrina espírita é uma doutrina que não proíbe absolutamente nada, muito pelo contrário. A doutrina espírita apenas orienta, esclarece e, em alguns pontos, até aconselha, mas jamais proíbe. Tanto em relação às coisas boas, e principalmente em relação às coisas ruins. Porque a partir daí, cabe a cada pessoa fazer a sua escolha. Por exemplo, um acontecimento que eu achei bastante interessante essa semana. Uma pessoa que frequenta o centro numa cidade vizinha, o centro espírita, me mandou uma pergunta pelo WhatsApp, querendo saber a nossa opinião sobre o chá do Santo Daime. Ela ainda perguntou, olha, eu queria saber, e ela ainda usou a expressão, eu queria saber o que os espíritas, principalmente os kardecistas, pensam e acham sobre o chá de Daime. Eu falei, bom, para começar a conversa, não existe kardecista. Nós não somos seguidores de Kardec. Existe doutrina espírita. Portanto, não existe os espíritas, principalmente os kardecistas, como se já existisse alguma divisão dentro da doutrina espírita. Existe simplesmente o espiritismo. E eu respondi para ela que o chá do Daime é, na verdade, uma droga, um alucinógeno, que é utilizado por algumas pessoas, algumas seitas, para se chegar a um estado de consciência alterada, que é um ritual primitivo, que já muitas vezes, muito tempos atrás, foram utilizados por índios, por culturas primitivas, e que ainda, infelizmente, resiste hoje, até hoje, em algumas seitas, que não compreendem que isso não é uma religião, que não há necessidade desse tipo de psicotrópico para se fazer uma conexão divina, e que, na verdade, isso é um suicídio inconsciente. E ela falou, é que já existem várias igrejas aqui na nossa cidade que já faz o uso do chá, principalmente em alguns centros. Eu falei, claro, eu entendo isso, mas vejam bem uma coisa, revestir uma droga de ritual religioso não torna essa droga menos lesiva. Quem usa o chá, obviamente, sofrerá as consequências como qualquer outro tipo de droga, como o crack, como a cocaína, como o próprio álcool. Aí ela voltou à carga falando assim, então quer dizer que o kardecismo, que no kardecismo os daimistas são considerados suicidas? Eu falei, mais uma vez, isso não existe. Não existe kardecismo, porque não existem seguidores de Kardec, né? Mais uma vez, isso é só doutrina espírita. E o espiritismo não coaduna com nenhum tipo de ritual, muito menos que use algum tipo de droga. E claro, é muito pior ser espírita, aliás, eu falei para ela em outras palavras, e muito pior, né? Que ser espírita não isenta ninguém das suas responsabilidades, que muito pelo contrário, torna muito mais grave para o espírita que conhece as consequências. Ou seja, se o espírita usa esse chá, ou bebe álcool, ou injeta, fuma, ou cheira cocaína, o que for, ele é um suicida e vai sofrer as consequências, inclusive até de uma maneira mais severa. Porque como Jesus disse e Lucas anotou no capítulo 12, versículo 48, a todo aquele que muito for dado, muito será cobrado. E ao que muito for confiado, ainda mais será pedido. Ou seja, se um espírita que tenha consciência de que o uso de drogas, de alucinógenos ou qualquer outra substância é um suicídio inconsciente e o faz, obviamente ele é simplesmente mais um viciado. Portanto, a doutrina não proíbe, cada um faz a sua própria escolha. E o carnaval é a mesma coisa. Você quer reforçar a questão dele, se ele pode ou não brincar o carnaval? Sim, eu disse que cada um faz a sua escolha dentro do conhecimento que a doutrina apresenta. Dentro do livre-arbítrio. Dentro do livre-arbítrio. A Cássia do Mauro Bento pergunta, como o carnaval influencia no plano espiritual?
É uma excelente pergunta. Como o carnaval influencia no plano espiritual? Na verdade, essa influência é uma via de mão dupla. Tanto a festa influencia no plano espiritual, quanto o plano espiritual influencia durante a festa. Porque nós sabemos que a morte não muda absolutamente ninguém. A pessoa que tem a preferência, que tem um gosto, que gosta de brincar o carnaval e desencarna, ele continua gostando. E ele continua participando de determinadas maneiras dessas festas, principalmente se for um espírito ainda muito apegado a essas questões. E, obviamente, se ele tiver algum vício, o que torna a situação dele mais complexa, porque no plano espiritual ele não consegue pegar um copo e tomar. Cabe a ele, nesse caso, para tentar aplacar um pouco do seu vício, da sua dor, da sua síndrome de abstinência, aproximar de pessoas que fazem uso, para que ali possa absorver os vapores daquele produto, daquela substância. E aliado isso à festa de carnaval, obviamente temos aí algo que se chama simbiose. Ambos participam e ambos tiram proveito. Então a influência é numa mão dupla. Outra pergunta aqui, em que a pessoa não quis se identificar. Minha amiga foi a um baile de carnaval com o namorado e amigos. Na festa, após beber um pouco, ele simplesmente agrediu minha amiga sem nenhum motivo, chegando a machucá-la. Como se explica esse tipo de coisas? Olha, essa pergunta me faz acreditar que a pessoa acompanhou o nosso programa anterior e acabou que aconteceu uma situação que a levou a imaginar que essa agressão que o namorado fez na namorada, depois de beber e sem aparentemente nenhum motivo, poderia ter alguma ligação com a festa de carnaval. Bom, pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa avaliar alguns critérios. Por exemplo, quem garante que ele já não tinha essa vontade por algum motivo? Ele não teria uma índole violenta? Por algum motivo ele já não guardava essa vontade? Ele já não tinha esse impulso contido que com a bebida ele simplesmente fez? Porque a gente sabe que o álcool, principalmente, ele destrava todas as nossas travas morais. Então, às vezes, a pessoa já tinha alguma coisa, algum desgosto, ou algum motivo que o levava a querer reagir, ou a querer agir, ou a querer agredir, e só não fazia porque não tinha coragem, bebeu, passou a ter coragem e o fez. E, obviamente, tem a segunda circunstância, que pode sim ter sido algum tipo de influência espiritual. Mas nesse caso é bom que a gente entenda que obsessores de qualquer jaez, eles jamais fazem a pessoa praticar qualquer tipo de ação. Um obsessor, ao contrário que muita gente imagina, ele não pega na sua mão e faz você dar um soco numa pessoa. Ele simplesmente se utiliza dos seus impulsos, das suas preferências, do que você tem dentro de si, e amplifica aquilo se tiver uma condição. Eu até citei no programa anterior, fazendo uma certa confusão, porque faz realmente muitos anos, talvez mais de uma década, que eu li o livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, onde, num determinado capítulo, esse livro todo ele passa num carnaval do Rio de Janeiro, eu acredito que no final do século passado, onde Manuel Filomeno de Miranda descreve várias situações, vários acontecimentos, várias histórias que se decorrem durante o carnaval, avaliando as questões no mundo, fazendo sempre um paralelo do mundo material com o mundo espiritual. E ali, num determinado capítulo, ele conta a história de um casal onde a mulher, se não me falha a memória, era médium, e estava iniciando já os trabalhos em reuniões mediúnicas muito sérias. E como eles foram um casal que, se não me engano, se conheceram no carnaval, que gostavam muito, ela propôs fazer uma espécie de despedida,
consciente da responsabilidade dela como médium, disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pular esse último carnaval, porque a partir de agora vai ser muito difícil essa vida, porque eu, como médium, sei que sou literalmente um aspirador de influências, que eu estou muito mais suscetível à influência, que eu sou muito mais sensível, e eu ficar num ambiente desse não é bom. Portanto, a ideia é fazer essa despedida. E lá na festa tinha um grupo de espíritos que frequentava a festa, entre eles um que tinha nesse casal algum tipo de inimizade e que queria atingir o marido e não conseguia por algum motivo. Então ele planejou, inclusive com a ajuda de alguns espíritos desse bando deles, que incentivaria ela a beber alguma coisa, a beber álcool para ficar mais soltinha, para ficar mais suscetível a determinadas situações, enquanto ele encontraria ali no baile alguém que fosse alguma pessoa que tivesse algum desvio na área sexual, que já estivesse bêbado, por exemplo, para investir sobre ela, ou seja, para tentar paquerar ela, para tentar cantar ela, porque o marido não suportaria isso. E ali criaria-se todo um ambiente para que ele conseguisse atingir o marido, seja através de um crime praticado por uma eventual briga que saísse dessa situação, seja por ele estar muito nervoso e sair dali de carro em alta velocidade, e ali sim esses obsessores poderiam influenciar para que se acontecesse um acidente, ou qualquer outra situação. E é justamente isso que acontece, porque quando nós estamos no meio, nós somos muito mais suscetíveis à influência, porque o homem é fruto do meio em todas as situações, tanto do meio físico quanto do meio espiritual. E como todos nós, segundo Kardec, somos médiuns, isso é uma coisa que dá uma polêmica danada no movimento espírita, porque às vezes as pessoas não compreendem o sentido que Kardec quis dizer. Ele diz que todos nós somos médiuns não ostensivos, no sentido de que todos nós temos condições de receber alguma inspiração do plano espiritual, alguma intuição, e ninguém recebe nenhum contato do plano espiritual se não tiver algum nível de mediunidade. Então, nesse sentido, todos nós temos os nossos diferentes níveis de mediunidade. E quando essa mediunidade ela é mais aflorada, ela é mais viva, por assim dizer, independente da pessoa ter conhecimento ou não, essa criatura ela se torna muito mais suscetível à influência espiritual. Então, se ele já tem aquela índole da violência e está ali e tem suas travas morais quebradas pelo álcool, muito facilmente se influencia, sim, para esse tipo de situação. Vamos para a quarta pergunta da Lilian, do Centro. No carnaval, a maioria dos jovens perdem o controle de si mesmo. Bebem em excesso, muitos se drogam, abusam dos parceiros sexuais, visam quantidades nesse sentido. Vemos mulheres sendo abusadas física e sexualmente, e até pessoas mais equilibradas, aparentemente, se perdem. O que leva a isso tudo? Se o carnaval seria uma festa somente para divertir as pessoas? Bom, é bom a gente analisar que o problema não necessariamente é a festa carnaval, mas as pessoas. Até mesmo porque, no princípio, a proposta do carnaval era justamente de permitir uma catarse, ou seja, permitir que a pessoa botasse para fora, através da diversão, aquele ano difícil, as frustrações, os medos, qualquer situação que o oprimia. Então, tendo aqueles 3, 4 dias de diversão, a pessoa ia para lá extravasar de maneira saudável essas suas emoções. O problema é que houve uma mudança muito drástica do sentido do carnaval e muitas pessoas vão, aparentemente, não apenas para se divertir, mas para utilizar de outra maneira. E o homem, a pessoa humana, ela é assim em todas as circunstâncias. Num lado totalmente oposto, eu posso aqui até fazer um comentário que é pertinente a essa situação.
e que me deixou bastante frustrado, por assim dizer, aconteceu nesse carnaval no Congresso Espírita em Goiânia, que há mais de 30 anos a Federativa de Goiás promove esse congresso, que é um evento ímpar, não é possível explicar esse evento, simplesmente tem que se ir para entender, mas que esse ano foi muito difícil assistir às palestras, porque as pessoas não paravam de conversar, não paravam de fazer barulho. Fenômeno que eu, como palestrante, tenho observado muito nas casas espíritas. As pessoas estão conversando durante a palestra como se estivesse na sala da casa delas. Às vezes uma pessoa está fazendo oração, alguém entra, alguém sai, alguém anda, alguém conversa, alguém liga o celular, num grave atentado ao respeito, numa grave demonstração de desconhecimento do sentido que é uma palestra, que é uma oração, ou que é um congresso. Portanto, a ideia não é essa. Quem faz a coisa errada é justamente quem frequenta. As pessoas que deturpam totalmente o sentido. E no carnaval não aconteceu de maneira diferente. Vamos para a próxima pergunta, da Marielle Suzano, do Centro. Minha filha de 8 anos me fez uma pergunta que me deixou sem palavras. Mamãe, quem gosta de carnaval é do mal? E quem não gosta é do bem? Repete, por favor, a pergunta da criança. Mamãe, quem gosta de carnaval é do mal? E quem não gosta é do bem? Bom, é mais ou menos a resposta da anterior. Não é a festa em si que torna a pessoa do bem ou do mal. O carnaval apenas permite com que ela se exponha, ela mostre quem ela realmente é. O carnaval, até talvez aí 50 anos atrás, era uma festa, digamos assim, perto do que acontece hoje, quase que uma festa de inocentes. Não tinha os exageros, os excessos que existem hoje. As pessoas, as famílias, as crianças participavam brincando. Até o lança-perfume, que hoje é uma droga, já foi utilizado na década de 1940, década de 1950, porque literalmente era uma água perfumada que as pessoas brincavam nos blocos de carnaval e jogavam essa água perfumada nas outras pessoas. E dali passou a ser uma droga que as pessoas aspiram, demonstrando o quanto o ser humano consegue estragar as coisas. Então não é o carnaval que faz uma pessoa ser do bem ou do mal. E explicar isso para a filha, eu acho que é fundamental, dizendo que quem é bom ou quem não é a pessoa, independente do lugar que ela frequenta, independente do que ela gosta ou do que ela faça. Vamos para a próxima pergunta, da Leidiane. Pergunta: qual é a visão da doutrina sobre a inclusão e deturpação da imagem de Jesus nos desfiles? Repete, por favor, qual a visão? Qual a visão da doutrina sobre a inclusão e a deturpação da imagem de Jesus nos desfiles? Veja bem, segundo Joana de Ângeles, segundo Manuel Filomeno de Miranda, segundo o próprio Emmanuel, espíritos primitivos que já habitaram o planeta Terra em outras épocas, já estão reencarnando em massa no planeta como as últimas oportunidades de redenção para que possam ficar no futuro planeta Terra, planeta de regeneração. Pois estamos saindo da categoria de provas e expiações, onde a principal característica é o mal sobrepujando o bem, e estamos começando a vislumbrar um planeta de regeneração, cuja principal característica é que o bem sobrepõe ao mal. E para que haja essa mudança, muitos espíritos deverão mudar em todos os sentidos, ou mudar-se, ou mudar de planeta. E muitos espíritos primitivos, obviamente, pelo amor divino, estão tendo as suas oportunidades, ou últimas oportunidades, segundo esses espíritos, para poder se melhorar. E como eles estão chegando,
eles são facilmente reconhecidos. Eles são reconhecidos pelas ideias, pelos idealismos, pelos comportamentos, pelos excessos que praticam em seus corpos, ou na sociedade, ou nos seus próprios grupos. Como, por exemplo, são pessoas, são espíritos, que não são afeitos a regras sociais, são rebeldes, são revoltados, são agressivos de toda ordem, né? Eles apresentam ideologias contrárias à vida, geralmente são espíritos a favor do aborto, a favor da eutanásia. São espíritos que não aceitam serem questionados, embora são grandes questionadores. São revoltados contra tudo, contra todos que se contrapõem aos seus interesses. Trazem em si uma inclinação para a transgressão das regras. Como materialistas que naturalmente são, não aceitam a religião e, obviamente, tentam atingir os símbolos religiosos com transgressões de várias facetas, inclusive essas que a gente está vendo por aí. Via carnaval, via peças teatrais, via postagens nas redes sociais, porque o cristão, por si só, não é um religioso fundamentalista, porque se fizessem isso, por exemplo, com outros profetas, como Alá, talvez teria uma reação mais agressiva, mais violenta. Mas é justamente por isso que reencarnaram no seio cristão. Porque Deus não usa a violência, usa o tempo. Dá a eles as oportunidades de se manifestarem e dá a eles as oportunidades de resgate, de expiação, de correção, que geralmente são bastante dolorosas, mas que acabam por ensinar. Portanto, devemos olhar essas pessoas como simples espíritos que estão no estágio evolutivo que outrora nós passamos, que ontem nós estivemos, e que a gente não deve julgar, não deve denegrir, obviamente. Devemos olhar com uma certa pena, no sentido de que estão cavando um grande buraco, e orar muito por eles, porque, repito, nós já estivemos no lugar que eles estão hoje. A Letícia do Centro faz uma pergunta também envolvendo as escolas de samba. Por que as escolas de samba, em seus desfiles, zombam da crença e da fé das pessoas? Eu resumiria dizendo licenciosidade cultural, ou seja, é uma deturpação dos conceitos, um exagero dos conceitos, uma aceitação de duplo sentido, como, por exemplo, nós vemos muito alguns protestos em redes sociais, inclusive nobres políticos defendendo que se implante determinadas leis para que uma mulher não possa amamentar em público por ser atentado ao pudor. E aí a gente vê nas festas de carnaval mulheres totalmente nuas, fazendo poses ginecológicas, dançando, e aquilo ali para eles é simplesmente cultura. Então, na verdade, há uma falta de desconhecimento e a gente sabe que muitos desses que promovem este tipo de situação se classifica nessa ordem de espíritos que ainda estão aprendendo e que estão por aí, tendo as suas oportunidades. Deusete Tamires da Silva, de Xinguará, no Pará. Xinguara, Pará. no Pará. Bem longe. Quais as consequências espirituais das festas de carnaval? Essa resposta ela é bastante ampla. E talvez só essa pergunta daria para a gente fazer uma palestra de 1h30, 2 horas. Eu sugiro para ela, para os ouvintes, a leitura do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, Nas Fronteiras da Loucura, que irão entender muito sobre o que ocorre no plano espiritual. Mas, como a gente não pode deixar sem resposta, vamos tentar fazer um ultra mega resumo da síntese. Segundo Chico, dizendo Emmanuel, e também dizendo por André Luiz, que na época do carnaval, a psicosfera da Terra fica enegrecida, como se a Terra, como se o planeta, estivesse mergulhado numa grande massa, numa grande nuvem acinzentada, densa, pesada.
por conta das vibrações, por conta das formas de pensamento, por conta dos psiquismos gerados pelas festas de carnaval, que, se diga de passagem, são de maior número no Brasil e que é maciçamente maior no Brasil em relação ao restante do mundo. Porque, na realidade, imaginemos uma cidade como São Paulo, uma cidade extremamente poluída, numa situação de muita seca, onde não se faz o rodízio de veículos, que já é de praxe naquela cidade, é lei, e que permite todo tipo de poluição. Vai fazer com que a atmosfera lá fique mais densa, mais pesada, muito mais poluída, e que as pessoas que convivem ali, respirando aquilo, principalmente as pessoas mais sensíveis, mais alérgicas, vão desenvolver graves doenças por conta do excesso de poluição. Numa analogia bastante grosseira, seria isso que aconteceria nesse momento que nós estamos vivendo, porque as diversas ondas de pensamentos, de vícios, de desequilíbrios, de exagero e de toda ordem nesse sentido, elas geram, por assim dizer, uma poluição psíquica que faz com que todos nós, mergulhados nela, respirando isto, aqueles mais sensíveis, tenham consequências das mais diversas. Então é por isso que nós, espíritas, alertamos sobre o perigo do carnaval, e que o nosso amigo lá que fez a primeira pergunta, que eu não me lembro o nome dele mais, perguntando assim, então eu não posso pular o carnaval? Sim, você pode. Nós alertamos, é porque a doutrina espírita, utilizando o microscópio da mediunidade, sabe muito bem o que acontece e as consequências disso. Então é por isso que nós explicamos e deixamos para que cada um faça a sua escolha. Pergunta 9 agora, né? O ouvinte que você falou é o Lucas Borges, fez a primeira pergunta. Isso. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte que se intitulou Uma Janela para o Céu. Se eu gosto de carnaval, não basta eu sair da festa e depois tomar Se eu não gosto de carnaval, não basta eu sair da festa e depois tomar passe ou fazer desobsessão para espantar os maus espíritos? Bom, a gente consegue perceber que é um espírita que fala isso. O que ela quis dizer, que eu entendi assim, se eu gosto de carnaval, e lá na festa de carnaval eu posso ter influências negativas, perversas, digamos assim, fazer links obsessivos. Então não basta eu sair de lá, tomar um passe, eu fazer um trabalho de desobsessão e está tudo certo? Não está tudo certo. Até mesmo porque muitos espíritas acham que o passe é um passe de mágica, que você vai ali e toma como se fosse uma limpeza e que tira todas as influências, todos os espíritos, tudo que está ligado a você de maneira quase que mágica. E não é assim que acontece. Até mesmo porque, para que o passe tenha resultado, a pessoa que está recebendo, ela precisa ter uma certa conexão. Fazer um trabalho de desobsessão fica até meio complicado a gente responder, porque os espíritos que trabalham nessa área, eles não estão simplesmente ao nosso dispor para que a gente tome qualquer atitude na vida e depois corra lá como um menino que faz arte, como uma criança que joga uma pedra no cachorro, quando o cachorro corre atrás dela para morder, ela corre na barra da saia da mãe pedindo que a mãe proteja ela daquilo. Não é por aí que funciona, até mesmo porque a misericórdia de Deus permite que nós façamos as nossas escolhas, como Ele permite com que nós arquemos com as consequências dessas escolhas. E, obviamente, mesmo se fosse o plano espiritual um plantão para resolver as nossas más escolhas, nessas circunstâncias não adiantaria nada o trabalho de desobsessão. Porque a pessoa que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, ele pode ter praticamente desligado dele todos os espíritos perversos, que ali na esquina ele arruma outros que vão agir da mesma ou de maneira muito pior. 10ª pergunta, Maria do Rosário, do Colmeia Parque. No carnaval é possível uma pessoa mesmo com bons pensamentos ser influenciado pelo teor vibratório do local que esteja
e por espíritos que estejam presentes? Antes de responder a Maria do Rosário, eu gostaria de mandar abraços para os nossos ouvintes que estão ligados, entre eles a Lidiane Guimarães da Silva, o Tiago Roberto, Marta Vilela, o Giovanni Oliveira Lima, a Eliane Moraes Maia, a Fernanda Lopes, a Linda Mara Rodrigues, o Vilmar Filho, a Lilian Kélia, Selma Nunes Amador, o Hudson Pedro, o Anderson Vargas e a Olinda Nogueira. Repete, por favor, que eu já esqueci. No carnaval é possível uma pessoa, mesmo com bons pensamentos, ser influenciada pelo teor vibratório do local que esteja e por espíritos que estejam presentes? Veja bem uma coisa, eu vou responder essa pergunta com uma analogia que é uma pergunta. Seria a mesma coisa da pessoa perguntar assim: é possível eu vestir uma roupa branca, um sapato branco, e atravessar o lodaçal, atravessar um pântano, com todo o cuidado que eu tenha, sem me sujar? Possível é, obviamente. Mas eu acho que seria impossível chegar do outro lado sem um mínimo de respingo, sem um mínimo de sujeira. Porque por mais que a pessoa tenha cuidados, nós estamos suscetíveis a influências. Porque para que eu conseguisse ficar num ambiente desse, sem fazer nenhuma ligação psíquica com nenhum espírito, eu deveria estar em 100% do tempo mantendo os meus pensamentos, a minha vibração, num patamar muito superior, o que é impossível para qualquer um de nós. Porque basta você ficar estressado com alguém que te empurrou, ficar nervoso com alguém que pisou no seu pé, ficar nervoso com alguém que derramou cerveja em você, ficar nervoso com qualquer situação e pronto. Já basta isso para que se faça as chamadas ligações perniciosas, ligações psíquicas. Portanto, assim, possível é, mas é muito difícil. Vamos lá para a próxima pergunta, que vem de Mineiros, a Miriam. O carnaval é considerado uma festa cultural e popular. O que se deve pensar em relação aos indivíduos que buscam neste os excessos para o seu gozo? Não estariam com esses excessos buscando uma falsa alegria para esconder as mazelas da vida e suas tristezas, seus problemas? Bom, o carnaval é considerado uma festa popular. Cultural já deixou de ser há muito tempo. Até mesmo na cidade de Olinda, em Pernambuco, onde muita gente boa defende que lá o carnaval ainda é cultural, ele já foi bastante contaminado e totalmente não digo, e muito, melhor dizendo, já deturpado, né? E como eu disse anteriormente, os excessos são das pessoas. As pessoas que buscam o carnaval para que quer que seja, que praticam os excessos, eles trazem em si, várias necessidades. Porque já diz a psicologia que todo excesso esconde uma falta. E quando a pessoa procura, de maneira inclusive equivocada, extravasar isso, ele está tentando tampar muita coisa. Agora, o que fica muito difícil de dizermos, porque se numa festa de carnaval como a de Salvador tiver 1 milhão de pessoas na rua, nós temos ali 1 milhão de mentes, ou seja, 1 milhão de universos individuais que trazem em si as suas dores, os seus problemas, os seus questionamentos, as suas angústias, as suas culpas, que cada um, obviamente, compreende, que cada um sabe, mas que não cabe a nós entender isso por enquanto. Júlio Marques, da Vila Luísa. Como um pai pode orientar um filho no carnaval? Olha, uma pergunta bastante interessante. Na verdade, se o pai não participa da vida do filho durante todo o ano, não é no carnaval que ele vai ter uma ascendência sobre o filho. Já o pai que incutiu valores, principalmente com exemplo, que deu exemplo, que ensinou, que educou, ele tenderá a ficar em paz durante o carnaval porque sabe que o filho vai saber fazer suas escolhas. Não adianta um pai ausente, que não educa, que não participa da vida do filho, apenas no momento de carnaval querer aconselhar, querer orientar.
ele não tem perante o filho, inclusive, nenhuma moral para fazer isso. Nós recebemos, do nosso, segundo Joana de Ângeles, nós recebemos os nossos filhos como uma argila muito moldável, muito maleável, para que nós possamos esculpir, ajudar a moldar a nova personalidade dessa reencarnação. O ser humano é o único ser da criação que tem uma infância larga, justamente para que nós tenhamos tempo de adquirir novos valores, que quando entrar a adolescência, quando a partir dos 7 anos, que é o momento onde nós tomamos consciência total da nossa reencarnação, elas venham sobrepujar aqueles valores anteriores, aquela personalidade que ainda trazemos de outras reencarnações, que invariavelmente foram motivo de nossa queda. Então, é nesse momento que o pai tem que incutir novos valores. Na vida, o filho sempre vai estar sozinho nas escolhas dele, isso é óbvio. Só que, na hora que o filho estiver sozinho, na hora que ele for convidado a fazer determinadas escolhas, sejam elas, por exemplo, o uso de drogas, ele vai lembrar do que viu, do que vivenciou, do que teve de exemplos dentro de casa. E se ele teve bons exemplos, bons ensinamentos, principalmente na área religiosa, aquilo ali vai pesar muito mais na escolha dele de maneira negativa em relação ao uso. Agora, se ele teve uma vida de uma família ausente, de uma educação deficitária, sem exemplo, às vezes até com maus exemplos, obviamente ele tenderá muito mais a cair nesta. O Vitor Paulo de Caçu. O que pensar dos pais que incentivam os filhos a ir ao carnaval? Repete, por favor. O que pensar? O que pensar dos pais que incentivam os filhos a ir ao carnaval? O mesmo que devemos pensar do pai que incentiva o filho ao vício, ao desrespeito das leis, à agressividade, que um dia vai se arrepender amargamente desse incentivo. Por outro lado, atualmente podemos ver uma nova geração que evita esse tipo de comportamento, demonstrando que talvez no futuro muito próximo aí, nós tenhamos uma geração que já não goste de muitas condições, como vícios, como a gula em diversas áreas, inclusive festas de carnaval. Tem uma pergunta aqui que o ouvinte não pôs o nome, acredito que deva ser do próprio Vitor Paulo de Caçu. O que eu trago de benefício para mim se eu participar de uma festa de carnaval? O que eu trago de benefício para mim se eu participar de uma festa de carnaval? Sinceramente, uma resposta muito pessoal. Eu tento embasar as minhas respostas sempre na doutrina, mas essa aqui eu gostaria de dar uma resposta pessoal. Porque, sinceramente, você traz cansaço, exaustão, decepções, enfermidades, em alguns casos, gravidez indesejadas, em outros casos, doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, é o que eu sempre falo, o mal do mundo é a falta de informação. Existe uma doença altamente infecciosa que chama mononucleose infecciosa. Joga aí no Google para você ver as imagens horríveis dessa doença, que é conhecida como doença do beijo. Você é contaminado através da saliva, através do beijo, e principalmente nos 5 primeiros dias de infecção, ela cria muitas feridas na boca, causa extremo mau cheiro, é purulenta, quer dizer, tem muito pus, e as pessoas desconhecem. O herpes labial, tantas outras doenças, a hepatite tipo B, muitas doenças que são transmitidas pelo simples beijo, porque quando começou a ideia das micaretas, começou a modinha do beija 1, beija 2, beija 3, ninguém é de ninguém. Hoje, infelizmente, muita gente faz sexo na rua, mas o beijo indiscriminado e promíscuo continua. Então, muita gente traz essas doenças para casa sem saber. Em outros casos, traz a sua própria falta para a sua família, porque acontece muito crime, muito acidente, muita morte. Paula Aguiar, do Centro. Como fica a saúde espiritual das pessoas pós-carnaval? E de que maneira isso influencia, impacta a vida de quem os rodeia? Olha, é muito difícil dizer exatamente
pois, como eu repito, cada caso é um caso. Até mesmo porque depende do que se fez durante o carnaval. Essa é a primeira circunstância. A segunda, depende do comportamento, depende se a pessoa tem uma vida licenciosa ou não, depende dos pensamentos, depende do que ela fez. Porque, assim, dificilmente uma pessoa que vai no carnaval, ela muda radicalmente seu comportamento depois do carnaval. Então, o fato dela continuar sendo o que ela é, ou seja, gostando de festa, de farra, de bebida, de sexo promíscuo, seja ele de qualquer classe, enfim, isso gera consequências, isso gera muitas circunstâncias que agridem a saúde, tanto física e mental da pessoa. Mas uma coisa é comum a todos: a saúde espiritual sempre sai abalada após o carnaval. Isso é fato. São 18 horas e 50 minutos. Nós vamos chamar agora, então, nossos comerciais e voltamos daqui um pouco. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Sabe aqueles momentos onde um vazio toma conta de nós e nem as redes sociais ou a internet é capaz de preencher? Quando isto acontecer, dê uma passada na Livraria Emanuel, ali na Praça Tenente Diomar Menezes. Lá você encontra livros educativos, de autoajuda, psicológicos e muitos outros, onde você certamente encontrará as respostas sobre seus medos e suas dores. Dê uma passada lá e conheça a livraria e ainda saboreie um delicioso sorvete com o sabor de infância. Quem lê, aprende e viaja sem sair do lugar. Sintonia no Bem. Participe pelo WhatsApp Sintonia 649-9603-1234. Sorrir é comemorar, é mostrar para todo mundo que a felicidade existe. Sorrir é festejar, encantar, agradecer. Sorrir é conquistar, é demonstrar o amor de um jeito simples e direto, mostrando para todo mundo que a vida é maravilhosa. Por isso, marque hoje mesmo a sua consulta na Novo Odonto com o Dr. José Lúcio Vieira Alves e garanta um sorriso perfeito sempre. Novo Odonto, Rua Inácio José de Melo, 1260, Setor Santa Maria. Fone 3631-1234. Rebanho Forte e Saudável é com minerais e proteinados Agroforte. Mais de 20 anos de experiência vendendo a garantia dos melhores resultados. Sal mineral, proteinados, rações e a grande novidade: sal verde com ativo virginiamicina. A certeza do melhor rebanho. Agroforte é só na Agropecuária Jataí. 3631-3322. Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar. Acesse Sintonia no Bem. Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat, locação de máquinas e equipamentos, terraplanagem, aterro e escavação, remoção de entulhos, limpeza e corte de lotes, perfuração para fundação, cascalhamento de currais e estradas. Contamos também com equipe especializada para a construção de bueiros, cercas de alambrados e outros serviços. São 25 anos de tradição. Precisou de serviços de qualidade para sua fazenda, sua obra e outros serviços? Lock Retro, locação de retroescavadeira e bobcat. Rua Voluntário da Pátria 408, Jardim Maximiano Pérez, em Jataí. Fone 3014-5580, 999-11-3029. Pra quem é especial, Sintonia no Bem. Sua saúde deve estar sempre em boas mãos. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, conta com os seguintes profissionais para atendê-lo: cardiologista, neurologista, psicólogo e agora com geriatria. Além dos seguintes exames: monitoramento de pressão 24 horas, mapa, eletrocardiograma, teste ergométrico 13 canais, holter 24 horas, eletroencefalograma, polissonografia, ecodoppler cardiograma e ecodoppler de carótidas. Neurocor, Centro de Cardiologia e Neurologia, cuidando bem da sua saúde. Rua Castro Alves, 548, Centro. Fone 3631-2575. Você está ouvindo Coisas do Cotidiano.
Pré-Moldados Brasil. Mais de 30 anos no mercado, fabricando manilhas para bueiros, postes para alambrados, colcheiras para confinamentos, bebedouros e muito mais. Agora também com locação de geradores de 6 a 144 kVAs. Pré-Moldados Brasil. Rua Voluntários da Pátria, 19. Jardim Maximiliano Pérez. Telefone 3632-1863. Plantão 99959-8849. Pré-Moldados Brasil. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Com a Rodante Pneus, seu carro roda com segurança. Dispomos de profissional treinado para a execução de serviços mecânicos em seu carro ou picape. Faça revisão nos freios, suspensão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo e a reposição dos pneus com a qualidade Michelin. Rodante Pneus Michelin, Avenida Goiás, 3631-1403. Web Rádio Sintonia do Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Estamos de volta. Então, vamos por aqui finalizar o nosso programa de hoje, agradecendo a participação dos nossos ouvintes e dizer àqueles que gostam de carnaval um simples recado de Emmanuel. E somos arquitetos das nossas vidas. Tudo aquilo que nós fizermos tem a sua consequência. Se tivermos atitudes maléficas, ruins, vamos colher o resultado. E, por outro lado, se tivermos atitudes boas, benéficas, principalmente em função do nosso próximo, vamos colher o benefício disso. Então, que nós tenhamos muita responsabilidade para conosco mesmo. Por nós, por aqueles que nos cercam, porque não estamos aqui sobre essa terra de passagem. Temos nossos compromissos. Além de termos compromisso com nós, temos compromisso com aqueles que estão à nossa volta, principalmente os nossos familiares, nossos entes queridos. Então, vai aqui o nosso abraço a todos, muito obrigado pela participação. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com um novo tema, com novos participantes. Inclusive, deixamos aqui aberto, se caso alguém queira dar sugestão de algum tema para a gente poder abordar aqui, temos voltado ao nosso cotidiano, que vocês mandem via WhatsApp o tema que vocês querem que seja abordado na visão espírita. Vamos procurar estudar sobre o tema e estaremos montando um programa justamente abrangendo essa sugestão que nos foi enviada. Um grande abraço a todos, que Jesus continue nos abençoando. Muita gratidão a Deus pela vida, muita gratidão a Deus por estarmos tendo a oportunidade de trabalharmos na seara do Mestre Jesus. Muita gratidão a Deus por estarmos tendo a oportunidade de conhecer e estudar a doutrina espírita. Essa que, sem dúvida nenhuma, é o Consolador prometido pelo Mestre. Essa que nos mostra o caminho certo a seguir. Pedimos, Mestre, o seu amparo, a sua proteção a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos que a espiritualidade maior possa estar visitando os nossos ouvintes, os seus lares, levando ali sempre o conforto, mas acima de tudo o despertar da consciência que cada um de nós precisamos ter para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Fiquem todos com Deus, que Jesus nos abençoe. Um grande abraço, Claudinho, pelo seu trabalho. Sem o Claudinho aqui, ninguém faz nada. Um abraço a todos, muita paz.